Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Meus amados, este é o último domingo de agosto e nós pretendemos voltar com os cultos dominicais. Vamos, no primeiro momento, recomeçando só com os cultos de domingo, no segundo domingo de setembro, que é o domingo da Ceia do Senhor. Então a gente estabeleceu alguns protocolos, depois vocês entrem em contato com a nossa irmã Íria, para saber como será feito e para que dê uma segurança maior aos nossos irmãos, tá bom? Hoje nós vamos abrir nossa Bíblia em Josué 24 e vamos ler dos versículos de 14 a 26. Josué 24, texto bastante conhecido da palavra, dos versículos 14 a 16. Diz assim a palavra do Senhor: Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Josué, repito, 24, de 14 a 16. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te rendemos graças, Senhor, pelo mês que finda. Já te rendemos graças pelo mês que se avizinha, que o Senhor esteja preparando todas as coisas e nos preparando, Senhor, para fazer a nova jornada e que tudo seja feito de acordo com a tua santa e soberana vontade. Perdoa os nossos pecados, purifica-nos de toda injustiça e enche-nos todos os nossos espaços com a presença viva e gloriosa do teu Espírito Santo. Faz que essa palavra ela chegue à profundidade dos corações e que nem um tio, nem uma vírgula dela se percam, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que hoje nós possamos escolher a quem servir efetivamente. O desejo do nosso coração é que renovemos a nossa aliança com o nosso Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 24 do livro de Josué traz as suas palavras de despedida ao povo de Israel. No contexto dessas palavras encontramos o texto que nós lemos, que é uma renovação da aliança do povo com o Todo-Poderoso. Aliança essa liderada pelo general Josué. O povo agora estava de posse da vitória, acabara de entrar na terra prometida, e tudo quanto Deus dissera se cumpriu. Atentemos para as palavras do versículo 13 deste mesmo capítulo. Dei-vos a terra que não trabalhastes, e cidades que não edificastes, e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. O Senhor preparou tudo para o seu povo. Uma aliança é feita de duas partes. Deus havia cumprido a dele, mas Israel aqui e acolá falhara em cumprir a sua, voltando-se para as práticas idólatras aprendidas no Egito. E eu queria fazer uma pequena observação aqui. Nós estamos vivendo em um tempo de idolatrias por ídolos humanos. Então é preciso que o povo de Deus acorde, desperte e assuma uma postura como fez Josué. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O Senhor a quem servimos é o Deus de pactos, de alianças, e reclama para si o povo que escolheu para louvor de sua glória. Cadê esse povo? Ele não é Deus de rituais, mas de relacionamentos. O Senhor reclama para si um relacionamento íntimo, estreito, de pai amoroso com filhos. O problema da infidelidade do povo de Deus não é novo. Mesmo em nossos dias conseguimos enxergar essa prática maligna
como diz o Senhor por meio de Jeremias, capítulo 2, versículo 13, ele diz: 2 males cometeu o meu povo. A mim me deixaram o manancial de águas vivas e cavaram cisternas rotas que não retêm as águas. Percebemos um lamento de Deus nas palavras do profeta. Será que esse lamento de Deus não continua em nosso tempo? Parece que esse tipo de idolatria fez escola ao longo dos séculos. As pessoas, o coração é uma fábrica de ídolos, já disse certo pensador cristão. E nós fabricamos um ídolo na maior facilidade. E isso tem entristecido o coração de Deus. A tendência de abandonar o Senhor, como eu disse, é antiga, sobretudo em um tempo em que o espírito de engano está muito mais sofisticado que naqueles dias, tentando seduzir, se possível, os eleitos de Deus. Preste atenção, povo de Deus. Acorda, povo de Deus, em nome de Jesus. Voltemos-nos para o Senhor de todo o nosso coração. Busquemos a Ele. Busquemos a Ele pelas nossas famílias, busquemos a Ele pela nação, busquemos a Ele por aqueles que estão no mundo, que são dele, mas ainda não sabem e precisam ser alcançados. As nossas infidelidades têm ferido a santidade de Deus. Santidade é o único atributo que é ratificado 3 vezes, porque Deus é santo, santo, santo. E o texto diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória, diz o profeta Isaías. E esta tríplice declaração é para que o povo não esqueça que serve a um Deus que é santo, santo, santo. Contudo, parece que há um Alzheimer espiritual que nos tem feito perder de vista a santidade do Senhor. Deus é santo e quer que sejamos santos também, ou seja, separados para Ele. É tempo de renovar a nossa aliança com o Senhor, de passar a limpo o nosso relacionamento com Ele, temendo e tremendo ante a sua santidade. O Senhor não está apenas dentro das 4 paredes dos templos de pedra e cal. Ele está onde você está. Se você é um servo de Deus, onde você chega, o Senhor está. Deus requer fidelidade, nos versículos 14 a 16. Deste mesmo contexto, encontramos a palavra servir aqui 7 vezes. O que será que o Senhor quer nos dizer com isso, especialmente no dia de hoje? A nossa responsabilidade como povo escolhido implica em 3 atitudes das quais não podemos fugir. Primeira atitude: temer, reverenciar ao Senhor. Temer ao Senhor não significa sentir medo de Deus, mas uma profundíssima consciência de sua presença santa, aonde quer que estejamos. Ele deseja que honremos e respeitemos a sua presença. Muitos se comportam como se Deus estivesse apenas dentro das 4 paredes da igreja visível. Ali oram, cantam, usam cacuetes e jargões pentecostais e vão seguindo entre aleluias e prevaricações. Até quando? Já falamos sobre isso algumas vezes, mas nunca essa palavra foi tão oportuna como nos dias de hoje. O salmista diz no Salmo 139, 7 e 8, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Não há um só lugar em que o Senhor não esteja. O pastor e a liderança da igreja não são fiscais da fazenda celestial. Nem estão vendo quando você fecha aquele negócio escuso, mas vantajoso para você. Mas Deus está. A liderança da igreja não está vendo quando você entra no bar e enche a cara. Afinal de contas, ninguém está vendo mesmo, mas Deus está. A liderança da igreja não está vendo quando você, dentro de casa, enche a cara daquela bebida que você ama, mas Deus está. Não estão vendo quando você compra aquele livro ou revista com uma doutrina espúria, absolutamente contrária à palavra do Senhor, e se deleita naquela leitura, buscando explicação para as suas dificuldades,
ao invés de buscar refúgio no Senhor, mas Ele está. Não estão vendo quando você tem aquele encontro furtivo com aquela pessoa de quem você diz estar apaixonado, enquanto a pessoa com a qual você tem uma aliança está em casa ou trabalhando, mas Deus está vendo. Não estão vendo quando você desonra, humilha e defrauda seus pais idosos, mas Deus está. Não estão vendo quando você, jovem crente, usa as redes sociais para publicar fotos sensuais, cheias de caras e bocas, mas Deus está. Não estão vendo quando você entra no cinema ou leva para assistir em casa aquele filme que é frontalmente contrário à palavra de Deus, mas Deus está. E tantas outras coisas, as quais o apóstolo Paulo diz que o só referir é vergonha. Por isso tantas portas de legalidade têm sido abertas. Depois você diz que não sabe o porquê está passando por este vale tão árido. Ah, mas eu sou dizimista fiel. Não é só ser dizimista, é andar em fidelidade com Deus. Como é que você tem tratado os seus empregados? Como é que você tem agido dentro do seu ambiente de trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua escola, dentro da sua família? As pessoas não enxergam, não estão vendo. Só veem você cheio de jargões pentecostais. Mas Deus está. E eu queria que você abrisse os olhos hoje em nome de Jesus. A segunda coisa que precisamos fazer é jogar fora os ídolos e servir ao Senhor somente. Há um só Deus que se manifesta em três pessoas distintas e inseparáveis: Pai, Filho e Espírito Santo. Quaisquer outros são falsos. Sejam eles ídolos de pedra e cal ou ídolos humanos, que está em moda no meio do povo que se diz cristão, idolatrar personalidades políticas, sobretudo, e outras tantas. Acorda, povo de Deus. O povo de Israel, durante o tempo do cativeiro, havia se paganizado, aderido aos hábitos seculares e religiosos dos egípcios, especialmente a prática maligna de recorrer a falsos deuses na forma de animais, sempre que experimentavam dificuldades. Com o Israel espiritual de Deus não é diferente. Quantos ídolos têm sido entronizados no coração do povo de Deus? No reino de Deus não há servos temporários. Presta atenção nisso aqui. O contrato dura por toda a eternidade. A decisão de servi-lo não é uma brincadeira emocional. É algo para toda a vida, presente e futura. E ai daqueles que brincam de servir. Josué afirma que essa decisão deve ser feita com integridade e fidelidade. Deus não aceita corações divididos. A rendição precisa ser plena e total. Muitos querem servir ao Senhor e ao dinheiro, ou querem um Deus self-service que atenda a seus desejos egoístas e carnais. Quando não são atendidos, agem como crianças mimadas, batem o pé e dizem: não quero mais saber desse Deus, ou não vou mais àquela igreja. Meninice espiritual. Acorda, povo de Deus. Alguns ainda tentam espiritualizar seus desejos carnais, sua cobiça, com a maquiagem de fidelidade, dizendo: eu quero que Deus me abençoe com muito dinheiro para que eu possa contribuir para a obra de Deus. Mentira. E para isso cai nas mais absurdas ministrações sobre prosperidade, mas Deus conhece tanto as verdadeiras intenções daquele coração que fecha a porta, dando somente o necessário. A quem estamos servindo afinal? A quem achamos que estamos enganando? A Deus? Certamente que não. Em terceiro lugar, precisamos escolher e priorizar o Senhor. Josué fez a escolha certa: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós também precisamos fazer. Precisamos fazer isso e renovar essa aliança diariamente, porque o coração é bandoleiro, o coração é uma fábrica de ídolos. Será que nós podemos bradar como Josué, ainda que pela fé, eu e a minha casa serviremos ao Senhor?
Ninguém é obrigado a servir a Deus, a entregar-se a Ele. Mas se fez essa escolha, ela deve ser com integridade, de forma plena, porque de Deus não se zomba. Escolher a Deus significa dar a Ele a primazia em todas as coisas, dar-lhe o primeiro lugar em nossas vidas. Essa decisão deve ser consciente, permanente, para se tornar restauradora. Como tem sido a sua postura como cristão? O povo, então, tocado pelas palavras ungidas de Josué, declarou: longe de nós o abandonarmos o Senhor. Será que nós podemos dizer a mesma coisa? O que o Senhor está requerendo de nós no dia de hoje? Estamos no limiar do novo mês, está entrando aí um novo tempo, e que nós possamos renovar a nossa aliança com o Senhor. Primeiro, precisamos restaurar o temor do Senhor em nosso coração, que é o princípio da sabedoria. Pense nisso sempre que tiver que sair e entrar, ir e vir, deitar e levantar, comprar e vender, trabalhar e se divertir. E lembre-se, não há um só lugar em que possamos nos esconder de Deus. Segundo lugar, afinal, a quem estamos servindo efetivamente? Será que verdadeiramente estamos servindo ao Senhor com integridade e fidelidade de coração? Fica a reflexão. Em terceiro e último lugar, faça como Josué, decida hoje, ratifique a sua aliança com o Deus Todo-Poderoso e diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos seus corações, que essa palavra, ela gere vida nos seus corações e o chame à responsabilidade de servir ao Senhor. Escolhamos hoje a quem vamos servir. Que o Senhor abençoe a vossa família, que o Senhor abençoe suas casas, que o Senhor abençoe aqueles que estão enfermos com saúde, que restaure as finanças, que abençoe poderosamente a todos, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que as consolações e comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe ricamente.